Meu irmão e minha irmã, hoje, domingo, dia 3 de agosto, 22º domingo do tempo comum, vamos escutar o que nos diz para nós hoje a palavra de Deus, o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no último dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho é a continuação exata do evangelho do domingo passado. Se você se lembra bem, domingo passado Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem por aí que eu sou? Pedro, depois de ouvir esta pergunta de Jesus, dirigida de modo especial para os discípulos, diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Deu uma resposta justa. Jesus dizia: Porque ouviu o Espírito Santo. Hoje, pelo contrário, Pedro dá essa resposta a Jesus, chama Jesus à parte. Pedro se coloca à frente de Jesus. A tradução em português não nos faz entender tanto isso, mas o original em latim nos faz perceber bem. Pedro passa à frente de Jesus e diz: Que isso não aconteça, Senhor, que renúncia, morte, cruz, nada disso. O Messias tem que ser aquele que vence, vitorioso com seu exército, que sobe no trono com a sua coroa. Esta era a imagem de Messias, de rei, que Pedro tinha, e não era só sua, naturalmente, de todos os outros. Pedro expressou aquele desejo, aquele pensamento dos discípulos. Jesus então chama Pedro de Satanás. A tradução também melhor seria diabo. Satanás e diabo são sinônimos. Diabo quer dizer aquele que divide, aquele que causa tropeços, aquele que não pensa como Deus pensa. Pedro não está pensando como Deus, por isso, Pedro, saia da minha frente, volte para trás. Aonde é o lugar do discípulo? Saia da frente, vai para trás. O discípulo, diz Jesus mesmo, é aquele que pega a sua cruz e segue Jesus, não aquele que direciona os caminhos de Jesus. Além disso, Jesus disse nessa palavra que os três grandes poderes da sociedade de sua época vão condená-lo. O poder religioso, representado pelos saduceus, o poder econômico, representado pelos anciãos, e o poder intelectual, representado pelos doutores da lei. Todos vão estar contra Jesus. Por quê? Porque Jesus não pensa como pensam os homens, não pensa como Pedro, segundo longe dos planos de Deus. Os planos de Deus que Jesus realiza e traz presente na sua vida vão contra os pensamentos do mundo. Por isso, causa conflito, causa, vamos dizer assim, rejeição por parte destes poderes da sua sociedade. E, enfim, Jesus nos diz que o seu caminho exige renúncia, aceitação da cruz e compromisso, fidelidade com a sua palavra. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Toda a liturgia da palavra, as 3 leituras desse domingo, podem ser resumidas na palavra denunciar. Primeira leitura do profeta Jeremias, segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, e este evangelho falam a respeito do dever de denunciar as injustiças, denunciar as perseguições, denunciar as opressões, denunciar tudo aquilo que vai contra o evangelho. É dever do cristão. A palavra que Deus proclama e que cai no coração fértil exige que aquele que a escuta denuncie todas essas coisas que são erradas. A palavra, quando cai no coração,
Não deixa o coração quieto, tranquilo, causa incômodo, causa agitação se é bem acolhida. Agitação quando alguém vê dificuldades, perseguições, opressões, causa de fato esta vontade de fazer alguma coisa. Se você, quando escutamos a palavra de Deus, quando a meditamos, essa palavra não provoca estes sentimentos em mim, talvez não escutei bem a palavra do Senhor, talvez não compreendi. Escutar posso até ter escutado, mas não compreendi, não fiz minha aquela palavra, não caiu no meu coração, porque a palavra que cai, diz a leitura, diz a palavra de Deus, não volta para o Senhor sem provocar o seu efeito. Além disso, para que a gente tenha esta coragem de denunciar as injustiças, de suportar tudo isso, este peso que a denúncia comporta, é preciso seguir Jesus. Sem Jesus, sem ver Jesus que enfrenta a cruz, nós não conseguiremos só com as nossas forças. É vendo Jesus, vendo Jesus que vai na nossa frente, é que a gente vai conseguir ter forças para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a rejeição, enfrentar a perseguição, enfrentar tudo aquilo que a palavra de Deus pode provocar na nossa vida se nós a seguimos de fato. E por último, é preciso transformar, diz a segunda leitura de hoje, a nossa maneira de pensar e de agir. Deixar de ser cristãos mesquinhos que se preocupam só com a minha salvação, só com as minhas coisas, só com a minha comunidade. Ser um cristão empenhado na minha sociedade, no meu mundo, com os meus irmãos. Um cristão que se preocupa com todos, que quer que todos sejam salvos. Não olhar simplesmente, por exemplo, para quem é drogado e dizer problema dele que se droga. Se preocupar e se inquietar. Será que não é culpa minha que não anunciei o evangelho para ele e ele caiu no mundo das drogas? Será que também não é culpa minha que não estendo a mão para que ele se levante? Se questionar, transformar a nossa maneira de pensar e de agir de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra de Deus que nós escutamos todo dia e que devemos fazer cair, dar frutos no nosso coração, na nossa vida. Que a gente nunca se esqueça que não somos nós que damos as ordens para Jesus, mas é Jesus que vai à nossa frente e nos dá o ensinamento e nos dá o direcionamento sobre aquilo que nós devemos fazer. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste domingo, início de uma nova semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.